E aí, beleza? Tudo bom? Eu sou o Lucas Israel e no vídeo de hoje vai ser muito especial porque eu estou com um amigo meu que conheci tem pouco tempo e, cara, o testemunho dele vai te edificar muito, então fica até o final, já deixa um like aí, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e a sua fé, o testemunho dele. Se apresenta aí pro pessoal, para eles te conhecerem. Pessoal, meu nome é Anderson Nunu, sou da tribo Maioruna da Amazonas. E hoje ele vai contar um pouco, né, de como foi a infância, como que ele cresceu. Vai contar pra gente como que ele chegou até aqui. Porque, por exemplo, você é da Amazônia, você nasceu lá. Isso. Conta agora pra gente como que foi, né, no caso, a sua conversão, como que você conseguiu chegar até aqui. Porque, gente, eu conheci o Anderson na faculdade de teologia, em São João de Meriti, de lá dos Teles, nada a ver com a Amazônia, o cara morava do outro lado do mundo e a gente se conheceu, creio que por um propósito de Deus. E me fala aí como que tu chegou de lá até aqui. Bom, ele pregando eu não via, era algo diferente do que os meus pais me contavam e outros diferentes que ele contava, um Deus que deu o seu único filho para morrer por alguém. Aquilo me despertou, né? Depois de pregação, ele perguntou se eu queria aceitar. Eu falei que sim. Aquilo, ouvindo a mensagem dele, me deu a paz e a certeza de que estava falando a verdade. E com isso, eu aceitei, assim, de querer conhecer mais. E com isso, perturbação de espíritos que os meus pais criam, e com isso mexia a minha mente. Eu não dormia bem, assim, às vezes. Então, o evangelho chegou até você através do seu primo, ele pregava para você e aí você pensou, poxa, esse Deus que o meu primo prega é diferente do que eu aprendi na minha infância, é diferente daquele que os meus pais pregam. Qual seria a diferença, Anderson, que você viu do Deus que seu primo pregava para o Deus da sua tribo, para os deuses da sua tribo? A grande diferença que os tribos creem é que eles batiam mesmo, incorporavam e com isso andavam no meio do mato à noite mesmo. Deus que é uma Isso. A diferença que o meu primo pregava é um Deus que dava paz dentro do coração que cuida, assim. Aquilo me fez querer conhecer mais e querer levar esse Deus também. Então, os deuses da tribo eram deuses que só faziam mal. Isso. Que batiam, que faziam você apanhar, tinha um ritual do sapo, né? Como é que era essa história? Esse ritual do sapo, eles tiram o veneno dele e depois queima com cipó aqui, depois raspa, bota veneno. Só que dói muito. Caraca, imagina, eles pegavam o sapo, extraíam o veneno, queimava a pele com cipó, passava o veneno na pele, depois raspava a pele. Esses eram os tipos de rituais. Só que aí veio seu primo e trouxe para você um outro Deus. Um Deus que queria ver o bem na humanidade. Ontem, na nossa entrevista, né, porque essa já é a segunda entrevista que eu estou fazendo com ele, ontem ele falou na gravação uma coisa que me emocionou. Depois que eu parei com calma em casa e fui assistir um vídeo, me emocionou. Ele falou que os deuses que ele cresceu vendo eram deuses que gostavam de bater. Só que o Deus que o primo dele apresentou para ele foi um Deus que apanhou. Os deuses eram deuses cruéis, maus, que só faziam mal. Só que o Deus que foi apresentado para ele foi um Deus que entregou a sua vida pela humanidade. E essa mensagem tocou no coração dele. E essa mensagem fez toda a diferença. E hoje está aqui um menino fazendo teologia comigo, é um missionário, pregador da palavra de Deus. E, cara, não importa como, o evangelho ele vai chegar até você. Não importa qual a estratégia que Deus ele vai ter que usar, o evangelho ele vai chegar até você, de uma forma ou de outra. Ele fazia luta, né? Arte marcial. Isso. Na época nesse meio tempo que estava estudando na escola, eu
comecei a praticar luta de Kung Fu. Na época eu treinava, depois eu ia competir na Colômbia. Caraca. Só que na hora que eu estava me preparando para competir no campeonato, meu primo me perguntou se eu queria vir aqui no Rio. Só que eu falei que eu não conhecia ninguém, eu conversei com o professor, eu estava me preparando. Isso ele pediu depois para mim orar, para pedir a Deus a direção. Eu orei, né? Esse tempo Deus me deu uma paz e eu decidi vir. A missionária falou que sonhou também eu vindo, e foi a identificação de Deus. Assim, outro jovem que ia vir comigo, ele casou, desistiu, ele não quis mais. Caraca, então você tinha um sonho de ser um lutador. Isso. E aí você teve a oportunidade de ir pra Colômbia para poder lutar, né? Para poder realizar seus sonhos. Só que aí o seu primo te fez um convite, falou, vamos pro Rio de Janeiro e tal. E você ficou na dúvida, vou ou não vou, vou ou não vou. Aí ele falou, pede direção a Deus. E creio que nesse tempo também que você pedia direção a Deus foi um período de muita opressão, né, espiritual. Isso. Demônios. Ele falou aqui no vídeo que ele se sentia oprimido, ele ia dormir, aqueles espíritos, aqueles demônios, porque imagina, você, é coisa pesada. Então ali oprimia ele, só que o primo dele ensinou uma oração para ele. Falou, ó, repreende no nome de Jesus, fala no nome de Jesus, que o mal vai fugir. O que acontecia quando falava o nome de Jesus? Bom, nesse sonho, sempre que eu sonhava, ele falava em nome de Jesus, ele sumia. Eu não falei com meu primo, eu pensei no pensamento, se pensar esse nome de Jesus funciona, eu sempre falava em nome de Jesus. Ainda estava aprendendo. E te dava uma paz, né? Isso. E essa paz foi a resposta que você precisava para poder vir para o Rio com ele. E faz 5 anos isso, né? Que você já está aqui. 5 anos. 5 anos. Aí deve ter sido um pouco difícil, né? Questão de adaptação, questão de relacionamento com as pessoas, o sotaque, né? Porque é outro tipo de fala. Isso. Como é que foi essa adaptação? No início, até que eu não me aproximava bem com a pessoa, assim, é muito diferente, assim, na tribo não abraça, assim, quando o pessoal me recebia com abraço, mas não entendia o que tá fazendo, tipo, quando dava um beijo aqui na bochecha, os dois, eu ficava, o que tá fazendo? Alguém chegar pra você e falar assim, sei lá, deixa eu beijar teu cabelo e tu, o que tá fazendo aqui? Mas é algo diferente, não é? Comida também, eu tive que adaptar nesse. Como que eram as comidas lá? Lá não tem muita coisa assim igual na cidade. Aipim, banana, carne, peixe, só. Sem sal? Comia sem sal? Hoje em dia eu uso sal, com sal. Só sal. No início era sem sal, mas tinha que adaptar também, com sal era diferente. Pegava lá o aipim, cozinhava, toma, come aipim assim mesmo. Eu comia, tipo, feizão, caraca, tô comendo. Agora não, agora já tá arroz, feijão, uma carninha. Não quer mais comer essas comidas de novo, não. Ainda quero. Se tiver, come. Come. Encontrei o meu lugar tão sublime.